Bem, é uma honra estar aqui nos estúdios aqui do IFTO, aqui em Palmas, falando para todo o estado do Tocantins, para todos os estudantes, todos os discentes e docentes do IFTO, ao qual o SEBRAE tem uma grande parceria, estamos iniciando um grande trabalho junto ao IFTO. Meu nome é Francisco Ramos, eu sou administrador de empresas, trabalho no SEBRAE Tocantins desde 1995, iniciei no Bico do Papagaio, lá em Augustinópolis, e desde então venho buscar conhecimentos, levando conhecimento para os empresários e buscando conhecimentos tanto da minha formação como administrador de empresas, como também nessa capilaridade que tem o SEBRAE em todo o Brasil, com presente nos 27 estados do nosso país. Sou paraibano, já trabalhava no SEBRAE Tocantins, também eu iniciei como estagiário, depois prestador de serviços. Então essa conta aí fecha em torno de 29 anos no sistema SEBRAE. Como eu já falei, eu sou administrador de empresas e atualmente estou coordenando, já passei por Araguaína, Colinas, Araguatins, Porto Nacional e atualmente estou em Palmas. Estou há 6 anos morando em Palmas, estou vindo de Araguaína, onde passei 9 anos. E atualmente estou como coordenador de acesso a serviços financeiros, carteira de comércio, como também captação de recursos. Acesso a serviços financeiros, em outras palavras, é acesso a crédito de uma forma mais simplista, se eu posso assim dizer. Um outro ponto também seria a captação de recursos para os projetos que o SEBRAE elabora. E dentro dessa parte de elaboração de acesso a crédito, vem muito um ponto que é elaboração de projetos de viabilidade econômica. Ou, se for de uma forma mais simples, planos de negócio. E aí o tópico da nossa conversa hoje, esse nosso bate-papo aqui de 30, 40 minutos, que é falar de empreendedorismo. Não tem como falar de empreendedorismo, porque eu estou falando do empreendedorismo de montar empresa, mas também eu posso ter o intraempreendedorismo. Nós temos aqui uma gama de estudantes de administração, que, como eu, estão tendo aí tecnólogos em administração, e vão ter uma grande, que é o curso que tem mais graduados no mundo. Esse curso foi reconhecido, se não me falha a memória, em 1974. Ele é oriundo da engenharia. Então, se a gente pegar aqui os princípios, aqui os pais da administração, Taylor, Fayol, Ford, eles eram engenheiros e eles fizeram da administração para que a administração ela viesse a ajudar no processo de engenharia. Então, como a engenharia é um processo cartesiano, é um processo muito lógico, a administração também é. E aí eu trago aqui um conceito de empreendedorismo, ele é uma oportunidade. E aí nós temos 2 conceitos, empreender por necessidade e empreender por oportunidade. Durante essa pandemia, até antes da pandemia, nós tínhamos um grande ponto, que era empreender por necessidade. E até então, aqui no Brasil, 51%, 52% das pessoas até 2017 empreendiam por necessidade. Quando foi por volta, não, até 2015, quando foi por volta de 2016, 2017, isso virou e passou a ser por oportunidade. Porque você, quando empreende por necessidade, você sai louco querendo ganhar dinheiro à torta e à direita, porque você está necessitando viver. Dentro da pirâmide de Maslow, eu tenho que ir para as minhas necessidades básicas. E dentro disso daí, na pandemia, o que é que ocorreu? Na pandemia, voltou ao que era lá em 2015. Nós tivemos em 2017 essa mudança para a oportunidade passar a necessidade, então ficou 51 por oportunidade e 49 por necessidade, e durante a pandemia e até hoje ainda está empreendendo por necessidade, 51% por necessidade e 49% por oportunidade. E é um grande problema quando eu falo sobre isso. Vocês podem ver aí na questão dos slides. Quando eu empreendo por necessidade, qual é essa diferença que eu coloquei?
você não olha o horizonte, você não olha os riscos, você não começa a enxergar que eu preciso ganhar dinheiro a todo custo. Se alguém está ganhando dinheiro com um espetinho, eu vou ganhar dinheiro com espetinho também. Não necessariamente você vai ganhar. É como se fosse um bolo e você vai repartir ele em várias fatias. Se todo mundo pensa em montar um espetinho, aquela fatia do bolo vai ser cada vez mais fina e eu vou me alimentar menos. Então, por necessidade é isso. E já por oportunidade é eu começar a enxergar o que é que eu preciso fazer para melhorar. Que seja o próprio espetinho, mas eu não vou fazer igual aos outros. Eu vou melhorar essa forma de vender o espetinho. Eu não quero vender espetinho, mas eu vou vender um pão com carne. Eu vou vender outro tipo de produto que na região está necessitando ou as pessoas sentem falta. Então isso é empreender por oportunidade. E aí eu trago aqui um slide que eu passei, mas voltei aqui, que ele é o seguinte, ó, sonhar, mas não sonhar de maneira poética e abstrata. Sonhar concretamente através de metas e objetivos claros e definidos. E isso é que quando empreende por necessidade, você normalmente não faz isso. Mas oportunidade, qual é a diferença? Eu tenho tempo de planejar. Aí eu trago uma visão aqui desse menino, olha lá. Ele mirando aí no vaso sanitário. O que é que ele fez? Ele tem uma meta clara e objetiva. É óbvio que aqui é só uma forma lúdica de trazer essa imagem aqui, da gente ter uma meta clara. E isso é ter um objetivo claro, não só de brincadeira, mas agora indo para a vida real. Porque quando a gente não tem isso claro, como é que diz no ditado? Se um navio não sabe em que porto vai aportar, qualquer destino ele pode ir. Então não é bem assim, eu tenho que saber para onde eu quero ir. E aí eu vou trazer aqui esse conceito do McLaren, que ele coloca aqui o seguinte: quem são empreendedores? Me permitam aqui fazer essa leitura. São pessoas que precisam ser donos de suas próprias decisões e seus próprios caminhos. Isso não significa falta de limite ou parâmetros, ou seja, eu tenho que correr risco, mas correr risco calculado. Eu posso ser o intraempreendedor. O empreendedor não é só aquele empresário que monta uma empresa. Mas eu posso também ser o intraempreendedor, eu posso ser um professor, eu posso ser um empregado de uma loja, ser um vendedor, e eu ser o melhor vendedor, eu ser o melhor professor, eu me dedicar em ser qualquer profissão, ser um mecânico, ser um empregado de uma indústria, e eu ser o intraempreendedor. Não é obrigado para ser empreendedor, ser uma empresa. Continuando, é um sujeito com forte necessidade de realização e poder, e possui a habilidade de influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Esse que é a característica do empreendedor. Aí coloca aqui necessidade de ter seu próprio negócio e aproveita as oportunidades que surgem. Então, essa é uma característica do empreendedor. E daí ainda tem aqui, ó, quem é empreendedor? Uma pessoa que empreende e que constrói algo novo, como eu já falei. Não necessariamente será alguém que vai montar uma empresa, mas vai montar algo novo. Vamos lembrar aqui de um professor de física, professor Pachecão, professor de física. Ele inovou em dar aula de física para cursinho pré-vestibular, que hoje seria o caso de Enem. Nem por isso ele tinha empresa. Ele começou a ser professor e ele começou a fazer inovação no seu negócio. Ele tem uma visão à frente e enxerga o próprio futuro. Enxerga o futuro, tem motivação e energia, é um agente transformador. Empreendedor é alguém que não está satisfeito com o estado das coisas. Ou seja, eu tenho que ter esse espírito. Eu não posso ser aquela pessoa acomodada. Isso seja em que aspecto for. Então o administrador, quando você coloca aqui dentro da administração, e olha que eu terminei a administração em 94. Terminei a administração em 94. E qual foi o aspecto da administração? Naquela época, em 94, há 28 anos atrás, 27 anos atrás, né? Não tinha disciplina, matéria, cadeira, assim, como é que poderia chamar, de empreendedorismo. Todos os administradores terminavam para ser empregados. Não se trabalhava em empreendedorismo como se trabalha hoje.
Então o empreendedor, ele tem, e empreendedorismo é nato? Não. Você não nasce empreendedor, você forma. E aí é o que eu vou trazer aqui logo mais à frente, essas características dos comportamentos empreendedores. Pô, mas já está muito batido, já tem coisa nova. Não, não tem coisa nova. Isso é como a forma do automóvel. Desde que Ford criou o T4, até hoje o carro é desse mesmo jeito. Um carro com 4 rodas, com eixo, com transmissão, com motor, com cobertura, com rodas, pneus, é desse jeito que é um carro. Então, comportamento empreendedor, tem aqui, vou relatar aqui as 10 características empreendedoras. Buscas por oportunidades e iniciativas. Primeiro ponto esse. Eu tenho que buscar, eu tenho que começar a olhar o novo. Eu tenho que buscar algo que seja diferente. Persistência, segunda característica. Persistência não é teimosia. Teimosia é aquela pessoa que fica dando cabeçada o tempo todo. Agora, persistência é você acreditar no seu propósito e você seguir firme, você tocar em frente. Você vê que tem alternativas, você vê que existe condições para que a sua ideia, o seu negócio, a sua forma de atuar dê resultados positivos. Terceira característica, correr riscos calculados. Esse é uma das coisas que as pessoas atropelam e entendem da forma que querem, não da forma real que tem que ser. Ah, eu vou montar um negócio, eu vou largar minha empresa, eu vou largar meu emprego e vou montar uma empresa de todo jeito e não analisa o risco, não analisa quanto que ela tem o ganho hoje e o quanto que ela tem que chegar até amanhã. E se não der esse mesma venda? Qual é o seu capital de giro para essa empresa se manter durante 6 meses, 1 ano? Porque uma empresa, quando você monta, ela não começa a faturar logo de imediato dentro o propósito. Ela tem um período de adaptação. E esse período de adaptação, dela de estar no mercado, do cliente aparecer, ela vai ter que pagar os custos. E quem vai pagar essa conta? Você tem que ter o capital. Além dos custos da empresa, existem as suas despesas pessoais da sua vida. E se você tiver família, for casado, com filhos, quem que vai dar um suporte para a família? É correr um risco calculado, é botar isso na ponta do lápis. E saber exatamente a hora de correr esse risco ou não. Você tem um lastro para isso. Comprometimento. Existe aquela ideia, né, de estar comprometido e estar envolvido. Por que diz no nosso ditado popular que é o olho do dono que engorda o boi? É literalmente para isso. Não tem como você ter um negócio se você não estiver dentro dele. Se estiver uma imersão nesse negócio. Não adianta você, um senhor, um servo não serve a 2 senhores. Então, um comprometimento, a constância de propósito, que é outro mais aqui na frente, é esse comprometimento que é uma das características empreendedoras, e não largar no primeiro ponto, que é uma característica que é da persistência. Quinta característica, exigência de qualidade e eficiência. Adequado ao público que você se dedicou a fazer. Você vai fazer uma segmentação de mercado, eu vou atender um público A, B, C, D ou E, homem ou mulher, jovem ou adulto. Qual é a renda dessas pessoas? E nesse momento eu vou ter uma exigência da qualidade e eficiência. Eficiência é fazer certo da primeira vez. Existe a eficácia e a eficiência. É eu fazer constante, é eu ter essa prática, esse resultado constantemente. Então eu tenho que ter essa busca da qualidade adequada ao produto ao qual eu estou atendendo. Tem que ter sempre esse ponto aqui. Estabelecimentos de metas. Busca estabelecer metas. Mais na frente tem mais outros 2 lá. Essa busca, esse estabelecimento de metas, ele é justamente um dos pontos chaves. Se você não sabe em que porto ancorar, qualquer local serve para você. E é neste ponto aí que vem esse estabelecimento de metas. É você ter
isso adequado à sua empresa. Busca de informações, e esse ponto, ele é justamente o que vem a ser crucial para uma empresa ou para um negócio que seja o intraempreendedorismo, é você buscar informações onde você está, aonde você quer chegar e como você vai chegar até lá. Esse é um dos pontos chaves para isso. Essa busca constante de informações. Planejamento e monitoramento sistemático. O que é isso? Planejar, planejar, planejar. Monitorar, 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 acompanhar. Não adianta saber aqui, eu trabalho com empresas há mais de 25 anos, 27 anos, né? Tem 29 na conta. Estou aqui no estado desde 95, essa conta tem que fechar aí 29. A gente chega aqui e eu pergunto a muitos empresários qual é o teu faturamento. Ele diz, eu não sei, eu vou perguntar ao contador. Quais são os teus produtos que você mais vende? Ele diz, eu não sei. Como planejamento é esse? Como é que vai ser o final do ano? Meu Deus, eu estou me apavorando aqui que eu tenho que reservar dinheiro para o 13º dos funcionários. Cadê o planejamento se você sabe que tem isso? Então essa é uma informação importantíssima, porque ser empresário não é fácil. E eu tenho aqui persuasão e rede de contatos, que é o seu nível de relacionamento. Com quem você se contacta, com quem você está no seu dia a dia. Essa relação é muito importante. Empresário não dá somente para aquele que dá para ficar de casa para o trabalho se ele não se relacionar, se ele não participar de uma associação comercial, se ele não participar de uma entidade de classe, de um grupo tipo maçonaria, Rotary, Lions, outros grupos que reúnem empreendedores da sua classe, que eles vão lá participar de grupos de igreja, que eles participem também. O empresário tem que estar sendo visto, que ele tem que estar aumentando o contato dele. E isso é fundamental para o sucesso da empresa. E independência e autoconfiança. Essas características empreendedoras, ele, por exemplo, só voltando aqui na independência e autoconfiança, ele acreditar em si mesmo. Se ele não acreditar na ideia dele, no negócio dele, quem que vai acreditar? Quem que vai acreditar no negócio dele? É neste momento em que essa independência traça o destino da empresa. E daí, essas características empreendedoras que eu trouxe aqui, essas 10 características empreendedoras, isso tem hoje um curso dentro do Sebrae, que faz tempo que a gente em parceria com a ONU, que é o Empretec, está aí a fonte Empretec. Ah, Francisco, mas isso já está muito batido. Não, não está. A gente não pode imaginar que essa nossa forma de querer empreender simplesmente olhando de lado e vendo que fulano ganhou dinheiro fazendo desse jeito. Não sei, de repente foi uma sorte. De repente ele tinha uma outra fonte de recursos que ninguém sabe. Porque eu não posso ficar, como é que a gente fala muito, emprenhando pelo ouvido. Ouvindo aqui no boato. Eu trouxe até uma chargezinha aqui, o poder de um boato, né? As pessoas se baseiam no boato. Tá aqui, ó. Zé, eu quero o número deste pedido. Aí o cara fala, despedido? Quem? O Zé? O Zé está despedido? O quê? Meu Deus, eu também você, vamos... Ou seja, tem que ter o cuidado. Eu não vou empreender porque é difícil, mas eu formo. Eu vou empreender porque é fácil. Não, não é fácil. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que analisar todos os prós e todos os contras. Outra falácia que se tem, eu vou ser empreendedor porque eu vou passar a ser dono do meu próprio nariz. Eu vou ter minha independência. Espera aí. Se você não gosta de acordar cedo, se você não gosta de ter controle, se você não gosta de dar muita satisfação da sua vida, você não vai ser empresário. Porque o empresário, ele tem sim que dar satisfação ao Estado, ao fornecedor, ao cliente, aos funcionários, aos concorrentes, ele tem que analisar. E tudo isso. E também como um intraempreendedorismo, ele também tem que se controlar, ele também tem que se preparar, porque a partir do momento que ele se destacar entre os demais, ele vai virar vidraça e as pessoas vão começar
incomodá-lo. Mas o foco aqui agora, a partir desse momento, está sendo no empreendedorismo de negócio, montar o seu próprio negócio. E daí eu trago, o empresário ele tem que estar sempre com um salto à frente. Ele tem que estar sempre analisando o que os outros não podem ver. Dá mais na frente aqui um item. Quando eu coloco que ele tem que estar com um salto à frente, como é que diz aquela piada que diz uma historiazinha? Estavam dois amigos numa selva e naquela selva chegou um leão. Aí um chegou lá, colocou um tênis e disse, colocou o tênis, cara, eu vou correr aqui. Mas você está louco, por que você vai correr? Você vai estar pensando que vai correr mais do que o leão? Ele disse, não, não vou correr mais do que o leão, eu vou correr mais do que você. Ou seja, para mim escapar do leão, o leão vai te pegar primeiro e eu vou escapar. E na vida empresarial, eu tenho que saber das fragilidades dos meus concorrentes para eu poder chegar lá na frente. E aí o seguinte, ó, por que muitas empresas quebram? Um detalhe, empresas quebram, microempresa quebra no crescimento. Quando ela começa a crescer, é quando ela quebra. Por quê? Porque ele perde o controle. Ele antes tinha uma filial, ele não tinha filial, ele só tinha uma loja, só tinha um mercadinho. Então ele conseguia controlar aquele mercadinho. A partir do momento em que ele abre uma filial, ele tem 2, 3, 4, ele começa a não ter mais o controle que ele tinha, porque ele teria que ter controles gerenciais. Eu vou passar alguns aqui. A gente acha que isso é comum, mas não é comum, isso que as empresas terem. E essas empresas quebram. E aí vem aqui, ó, eu citei alguns níveis aqui, desconhecimento de mercado, falta de capital de giro, o cara não tem a grana, ele não sabe calcular uma NCG, que é a necessidade do capital de giro, concorrência mais ágil e preços melhores, porque ele está fazendo o preço de venda dele, ele faz uma compra bem feita, só vende bem quem compra bem. Ele então tem um desconhecimento, ele não conhece o que é que está agora na atualidade, ele não se atualizou tecnicamente, ele vive muito de modismo, ele saca dinheiro para as despesas pessoais ou não saca dinheiro, ele utiliza o recurso da empresa para despesas pessoais. Às vezes a empresa, no máximo, ele tem que andar de um Fiat Uno e o cara está andando de Hilux. Então essas despesas elas não batem uma com a outra. E depois ele vai dizer que a empresa não dá dinheiro. Não, não é a empresa que não dá dinheiro. É porque ele está gastando além do que a empresa pode pagar. Baixos investimentos em comunicação. E aí ele não faz um plano de marketing, ele não divulga. Ou ele acha que divulgar no carro de som na cidade já resolve. Não, não é isso. Eu tenho que fazer uma segmentação de mercado, como eu já disse. Eu tenho que informar o meu cliente corretamente. Ou, não, mas eu faço nas mídias sociais, eu vou no grupo onde eu moro, ou na minha cidade, ou no meu bairro, ou na minha igreja, ou seja lá onde ele for, e eu mando aqueles WhatsApp que ninguém lê mais. Ele não tem uma forma estratégica, ele não faz lá em fazer um impulsionamento via Facebook, impulsionamento via Instagram. Ele não faz isso. Ele não tem ele é um descontrole contábil, baixa qualificação de mão de obra e nível de dívidas bancárias insustentáveis, ou seja, está pagando muito caro. Eu tenho que começar bruscamente uma reorganização financeira da empresa. E ele já está no meio do furacão, ele não consegue enxergar isso. E aqui eu começo a ver o seguinte, ó, que eu ia trazer. Uma visão amplificada. A girafa já tem um pescoço grande, essa tem mais do que as outras. Essa já tem mais do que as outras, eu tenho que ter uma visão de longo alcance. Se eu estou em um campo, em uma área em que todo mundo está fazendo do mesmo jeito, aí o que é que eu posso me diferenciar? Eu vou buscar. Cobra que não anda não engole sapo. Então eu vou buscar novas alternativas. Mas eu não sei como é que eu vou fazer. Digamos alguém aqui que está aí em Araguatins, do IFTOI de Araguatins. Mano, vai em Imperatriz, vai ver o que está sendo feito de diferente lá em Imperatriz. Se está ali na região de Dianópolis, de Arraias, vai lá em Luiz Eduardo Magalhães, vai lá em Campos Belos, em Goiás, que é pertinho da região de vocês, e vai lá olhar o que tem de diferente. E vai fazer diferente, não dá para fazer igual o que os outros fazem.
Tem que ser criativo, tem que usar a criatividade. É melhor segurar do que empurrar. É o ditado que diz com criança, inclusive, né? Criança é melhor segurar do que empurrar. Eu tenho que ser inovador. Eu não posso ser também uma coisa demais até. Mas eu tenho que ser inovador, tenho que trazer a diferença da minha empresa. E aí eu trago aqui alguns... Aqui, ó, churrasquinho do Ceará, de gato cianês, né? Criado na ração, nunca comeu rato. É óbvio que não é o churrasquinho de gato. Mas ele colocou uma forma cômica para atrair o cliente para o churrasquinho dele. Todo mundo está fazendo o churrasquinho. Todo mundo está fazendo ali o espetinho. Mas ele criou uma forma descontraída. É óbvio que ele não está de avental, é óbvio que ele está de bermuda, é óbvio que ele não está... Ou seja, está totalmente descaracterizado, uma forma adequada de estar se vendendo. Não é verdade? Tem um inovador, ó, o pior pobreza é de espírito, vamos curtir a vida. Então, isso aqui não é nada de empreendedorismo, mas aqui é o seguinte, está ruim? Tá. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou morrer? Eu vou tentar me adequar às condições que eu tenho. Eu tenho que inovar quando eu faço bem aqui de colocar, se eu não tenho como utilizar bem as ferramentas que eu possuo, as ferramentas novas, eu vou tentar me adequar aos que eu existo hoje. Você já imaginou, aqui no nosso estado, quem está lá na região do Jalapão, ele fosse pirar a cabeça, porque lá não tem asfalto, na região de Mateiros e São Félix do Tocantins? Mas vai lá, para você ver o que tem de carro novo. Vai lá, para você ver o que tem de gente ganhando dinheiro naquela região. Por quê? Porque o turismo está assim, ó. Acabei de chegar da região das Serras Gerais, ali da Aurora, Combinado, Dianópolis. As pessoas lá estão inovando, estão atraindo dinheiro para a região. Eles estão o quê? Planejando, estão se preparando. Se prepararam e já agiram. E aqui mais uma última aqui, eu não posso ser o espaçoso, né? Eu não posso querer tomar o espaço do outro ali, se essa pessoa é espaçosa. E só mais uma aqui, eu tenho que ser ético com a minha atividade. O que é que está aqui de diferente? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. O cara, um motorista, dirigindo o carro da Pepsi e tomando uma Coca-Cola. Imaginou que falta de ética profissional? Você tem que acreditar no seu negócio. E você não tem que demonstrar para os outros isso daí. Flexibilidade, você tem que ter desapego. O empresário que diz, não, a minha atividade é essa, a minha atividade é vender calçados. Acontece que calçado não está dando. Eu tenho que ter um desapego e mudar para autopeças. Eu mudo para venda de cachorro-quente, eu mudo para, sei lá. Ele tem que ter um desapego, ele tem que analisar isso de uma forma de longe, como se observa, como o consultor faz, lá é lidar com o imponderável. E daí? Quando eu chego nisso, e eu vou mudar de algum ramo, e como eu falei no começo dessa nosso bate-papo, eu chego aqui e falo em plano de negócio. O que é exatamente um plano de negócio que eu disse que eu tive toda essa minha experiência? Francisco, isso faz parte do empreendedor? Faz, está contido no empreendedorismo. Onde é que ele entra? Ele é um instrumento de diminuição de riscos. Imagina, eu vou sair daqui de Palmas para Araguaína, 400 quilômetros. Eu tenho que saber qual é o meu ponto de parada, se eu vou precisar parar. Se eu vou sair daqui 10 horas da manhã e são 4 horas de viagem de carro, onde é que eu vou parar para almoçar? Ou se eu não vou almoçar? Se o combustível que está dentro do tanque do carro, ele é suficiente para chegar até Araguaína? E se não for, aonde é que tem os postos de combustíveis para eu possa abastecer? Quanto que eu vou gastar de combustível para ir e voltar? E se eu for ter que ficar na cidade, aonde eu vou dormir, aonde eu vou me alimentar? E quanto custa tudo isso? Isso é um planejamento. Isso é um plano de negócio que eu tenho que fazer. É um plano, um planejamento nessa viagem. Para uma empresa é da mesma forma. Então é um instrumento para diminuição de riscos. É uma forma em que eu começo a analisar o quê? Meus fornecedores,
Primeiramente, quem são os meus clientes? Onde eles estão localizados? Quem são meus concorrentes? Quem são meus fornecedores? Aonde que eu vou ficar localizado? Como que eu vou fazer essa venda? Quantas pessoas eu vou ter que trabalhar comigo? Quanto que eu tenho que vender para ter lucro? E quais são os meus custos? E o resultado que eu vou tirar da minha receita. Tudo isso aí de uma forma organizada é o meu plano de negócio que eu tenho que fazer. Mas isso gasta tempo. Isso gasta tempo. Acontece que quando eu gasto tempo e eu chego lá no final e eu vejo que esse negócio não é viável. Não é melhor eu investir um tempo em elaborar um plano de negócio e verificar que ele, nesse plano de negócio, nesse período que esteve ali, ele foi inviável e eu parei, do que eu montar o negócio e depois que eu gastar todo um dinheiro, todo um tempo, fazer todo um investimento, eu perceber na prática que o negócio é inviável? Não é muito melhor eu já fazer isso antes, fazer um plano? Agora, com um plano também ele pode ser o contrário. Com um plano ele identifica que o negócio é viável. Mas ele é certeza da viabilidade ou da inviabilidade? Não, porque existem muitas variáveis que podem influenciar, mas possivelmente aquilo tem muita possibilidade daquele resultado ser real, tanto para viabilidade quanto para inviabilidade, tá ok? Então tá aqui, ó. Depois de feito o plano de negócio, indica novos caminhos, entre eles mesmo a desistência da ideia. Abre um espaço para erros no papel, na tela do computador. É neste momento em que eu vou lá e digo o seguinte: é momento de parar, é aqui. Eu parei, eu elaborei, eu verifiquei. Não, peraí. Eu não quero mudar a minha ideia, mas eu posso mudar a forma de atuar. Eu estava pensando em vender roupas prontas, masculinas, mas eu vi que o mercado é bom para vender roupas infantis. É um outro mercado. Eu estava pensando em vender roupas prontas, mas não é. Eu posso vender malhas. Eu posso ser um fornecedor de malhas para o Tocantins, já que não existe nenhum fornecedor de malhas aqui, ou se tem em pouca quantidade. Então, cada um ponto desse depende de uma análise que você vai fazer. E caminhando aqui para os finalmente, você vai reunir toda essa equipe de fazer uma análise de pessoas que vão analisar dentro da sua competência. E é aí que é uma linguagem que tem aqui, ó, esse plano de negócios para cada um dessas pessoas que estão envolvidas nesse plano, que são os sócios, são os empregados e os investidores, eles têm uma visão específica para isso. O sócio, ele quer saber qual é o lucro que ele vai ter. Os empregados, se eles vão conseguir se manter. Os investidores e os bancos, qual é a rentabilidade que tem. E o governo, obviamente, o fomento, qual é a contribuição que tem para eles. E aí isso é uma engrenagem que se tem dentro de uma empresa e essa engrenagem, elas se comunicam. O que eu acho interessante é que o empresário chega e diz: essa empresa é minha. Não, essa empresa não é sua. Essa empresa é sua, é do funcionário, é dos clientes que têm aquele serviço ou produto, é do governo que tem a geração de impostos, é dos fornecedores, é de uma série de pessoas. Tá ok, gente? E aqui, resumindo aqui, o plano de negócio deve ser identificar oportunidades, suportar as decisões do empreendedor, ser um instrumento que permita ao empreendedor condensar as informações obtidas no mercado, sensibilizar parceiros e investidores e, por último, avaliar as diversas influências ambientais, ou seja, saber se o negócio é viável. Tenho aqui, por que eu tenho que empreender? Porque eu quero construir o sucesso, a solidez da minha vida, do meu negócio, do meu empreendimento. Eu quero crescer, eu quero ter uma paz com a minha família, eu quero estar num lago ou numa praia, eu quero assim ter sucesso. E só tem sucesso se eu me planejar, se eu tiver minhas características empreendedoras, fazendo essa união. Tá ok? Aqui está aqui o meu nome, meus dados, sou analista técnico, Francisco, administrador de empresas, está meu e-mail, telefone, aí é o WhatsApp, né? E também esse é um telefone celular para ligar direto.
e aí meu telefone direto. Tá ok? Muito obrigado, valeu. Qualquer coisa, estou à disposição.